Qual que é o segundo turno? Repita, por favor. Tarcísio e Haddad, né, Paula? E Haddad. O que você falou que ia ser mesmo? O ponto é o seguinte, né, eu tenho absoluta tranquilidade aqui, né? Eu falei que seria o Conrado tá rindo, né? Eu vou mandar ele, eu vou fazer que nem o Paulo Figueiredo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. O Paulinho Pesquisa estava se debruçando em pesquisas. Só que Paulinho Pesquisa foi traído pelas pesquisas. Foi traído. Mas você falou que quem tem a máquina do Estado, que não sei o que lá com prefeitos, que o PSDB X. Tinha muitas teorias. Exatamente. Eu acho o seguinte, um absoluto desastre, mas temos uma aposta, certo? Uma aposta que foi feita aqui entre você... Primeiro era você e Paulo Figueiredo, R$1.000 valendo. Paulo Figueiredo apostando no Tarcísio. E a Zoe entrou no meio. E você no Rodrigo. Sabiamente entrou no meio, né? Porque o prejuízo poderia ser de 1.000, né? E eu saí na hora certa. Você está devendo 2.000 que devem ser depositados no máximo, no mais tardar hoje, para Paulo Figueiredo e para Zoe Martins. Calma, mas veja só que interessante. Neste programa aqui, eu já fiz uma aposta lá atrás, acho que você está muito lembrado, né? Eu me lembro. Eram outros valores, porque o personagem, né, exige. Eu apostei com a Adrilho Jorge R$18.000. Vocês lembram disso? Sim. O que eu poderia fazer? Eu poderia repassar essa minha dívida ao Adrilles. Só que eu faria isso se o Adrilles tivesse ganhado a eleição. Como ele não ganhou a eleição, eu acho uma baita de uma sacanagem fazer isso, entendeu? Entendi. Então, o que eu vou fazer? Aliás, o que eu já fiz? Pagamento efetuado, porque Paulinho Pesquisa tem palavra. Confirma, Zoe Martínez? Recebeu o Pix? Confirmo, e eu tô ansiosa para mais uma aposta. Vamos, Paulo, quem que leva no estado de São Paulo? Eu preciso me recuperar. Espera só um minuto. Eu preciso me recuperar financeiramente primeiro. Depois. Ontem. Paulo Figueiredo também recebeu. Foi muito forte. Só pra gente confirmar, você recebeu, Paulo? Não, deixa eu falar uma coisa, Paulinho, antes do Paulo Figueiredo. Eu acordei o seguinte: eu vou fazer caridade com esse dinheiro. E doei para 2 instituições de caridade. Uma é a Zoe Martínez, que é uma instituição de caridade própria, e a outra, o Paulinho Figueiredo vai falar o que a gente vai fazer com esse dinheiro. O dinheiro vai ser doado, foi doado, na verdade, já ao Abrigo Evangélico de Pedra de Guaratiba, que é uma unidade de acolhimento institucional que presta assistência a crianças, oferecendo-lhes acolhida, cuidado, proteção e espaço para socialização e desenvolvimento saudável de crianças que que não têm o apoio, foram abandonadas pelos pais ou pelos responsáveis da comunidade, seja por morte, por abandono ou por situação de extremo risco. Eu acho que é uma ótima doação e eu acho que eu encorajo que outras pessoas façam. É o Abrigo Evangélico de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Muito bem. Muito bom. Aposta feita e paga, Paulinha Carvalho. Muito bom. Acho que eu tinha que ter apostado 5.000. Olha, gostei. Tem palavra como Paulo paga. E paga ontem, antes de terminar o resultado. Já no Zap você já tá me entregando. No caso de Zoe Martínez e hoje de Paulinho Figueiredo. Agora, do ponto de vista político, é o fim do PSDB. Enterraram o PSDB ontem. Enterro? Falta o Eduardo Leite. E o Eduardo Leite, por um tri, gente, não acabou em terceiro com o candidato do PT, que, segundo as pesquisas, não tinha chance de ir para o segundo turno, indo para o segundo turno. Por pouquinho, não tem nem Eduardo Leite para pelo menos dar uma pequena perspectiva de vitória para o PSDB nessa eleição, porque está sendo a pior eleição do PSDB. Se eu não me engano, eles só elegeram 18 deputados. Isso que eles estão numa união com o Cidadania. Agora é PSDB e Cidadania. Tem o Eduardo Leite ainda brigando ali Lembra que o Eduardo Leite, o pessoal achou que ele ia ser candidato a presidente. Ele quase tirou o Dória. É verdade, teve tudo isso, todo esse movimento. Tentou um movimento golpista ali. Teve o Eduardo Leite. Tentou dar um golpe. A briga dos 100 votos, eu falava assim, só falta voto pros caras. Não, o Eduardo, pra você ver o fundo imaginário. De fato, o Eduardo Leite provavelmente seria um fiasco como candidato a presidente, porque como o Dória já tá... O certo era o PSDB não ter dado aquela facada no Dória. Vamos ser honestos, quando colocou o Dória,
é o Dória. Na hora que virou aquela bagunça, vai, tira, não tira, vai Leite, vai Tebet. É claro que aquilo ali bagunçou a terceira via, desmotivou a terceira via, criou uma desunião ali, e Tebet teve muito pouco tempo, ela teve 40 dias de campanha. Posso te fazer uma pergunta? Eu acho que cada eleição ela tem uma história, né? Se você olhar, obviamente, depois dos resultados, aí você identifica qual foi a história da eleição. Sim. Essa eleição era uma eleição de polarização. Eu não vejo troca de candidato ou qualquer outra coisa como algo que reverteria o resultado. Eu não acho que reverteria. Nós temos 48% para Bolsonaro, 43% para Lula. Eu sempre disse desde o início que essa eleição é polarizada. Isso é indiscutível que ia ser Bolsonaro em segundo turno. Lula da cadeia. A questão é se a terceira via... Porque não tinha terceira via. Mandetta não existiu, foi atropelado. Se a terceira via quisesse existir, Conrado, não poderia ter sido como foi. Gente, eu não acho que a terceira via teria a menor condição de ir para o segundo turno. Jamais disse isso. O que eu estou dizendo é que ela poderia não ter sido o fiasco que foi. A Tebet, ela teve menos votos do que o Quércia e do que o Ulisses Guimarães, que foram os outros candidatos. Turma, segura um pouquinho.